Nós estarmos na escola dominical para estudarmos a palavra do nosso Deus. Só vou pedir para o pastor puxar um pouquinho a cortina, para que a claridade não atrapalhe. Também vou convidar as pessoas que estão lá para vir para cá, ficar pertinho, pode ser? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Atos capítulo 2. Sentados mesmo, nós vamos ouvir a leitura da palavra do nosso Deus. Atos 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Atos capítulo 2, de 1 a 12. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tantos judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão todos embriagados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós temos neste momento a oportunidade de ler a sua palavra, de meditar na sua palavra. Espírito Santo, toque no coração de cada irmão aqui, de cada pessoa que adentrou, para que sinta a sua presença na vida de cada um. Obrigada, Senhor, e esteja ministrando a palavra, que eu não fale, mas que o Espírito Santo fale por mim. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço. Amém. Irmãos, antes de nós estudarmos a lição número 10, nós queremos parar um pouquinho para meditarmos nestes versículos que lemos. Primeiro, quero falar de Pentecostes. Nós ouvimos falar de Pentecostes. Pentecostes vem da palavra penta, 50. Pentecostes, 50 dias, a partir da Páscoa, quando Jesus fez a última Páscoa com os seus discípulos, então começou a contagem. Aí, nesses 50 dias, aconteceram tantas coisas, porque Jesus fez a última Páscoa com os seus discípulos, estavam reunidos com os seus apóstolos, e a partir daí começou o sacrifício
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi preso, ele foi morto, ele foi crucificado, foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois ele ficou com os seus apóstolos, aparecendo para os seus apóstolos, e finalmente a ascensão de Jesus, quando ele subiu ao céu, e foi a promessa dele: eu vou para o Pai, mas vou deixar para vocês o Consolador. Fique sempre reunidos. Por isso que aqui, nestes versículos que nós lemos, diz a palavra assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então completou os 50 dias, e aí estavam os apóstolos todos reunidos. Olha, naturalmente esses apóstolos estavam orando, porque eles tiveram uma experiência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam reunidos, e a palavra do Senhor diz que veio um vento impetuoso. Quando a gente percebe um vento, aí ele bate as janelas, as portas da nossa casa, nós ficamos assustados. Mas um vento impetuoso, fazendo com que as outras pessoas ouvissem o barulho do vento, devia ser um vento muito forte mesmo, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Esse momento foi todo especial, porque enquanto aquele vento impetuoso chamou a atenção de todos, aqueles apóstolos estavam recebendo como línguas de fogo, um na cabeça de cada um, o Espírito Santo de Deus. É o Consolador, é esse que está na nossa vida, porque nós não vivemos sem o Espírito Santo de Deus. Se eu aceitei o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo está em cada um de nós. Eu não estaria aqui falando se o Espírito Santo não estivesse me ensinando, porque nós não somos nada sem o Espírito de Deus. E naquele momento, então, aquele vento impetuoso e aquelas línguas descendo chamou a atenção de todas as pessoas. E o que acontecia? Todos eles ficavam admirados, porque cada um ouviu a mensagem de Deus na sua língua. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, todos, a palavra do Senhor falou, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Amém? Agora, irmão, nós vamos falar do Espírito Santo, número 10. E falar do Espírito Santo é a coisa mais gostosa que tem. Porque ela enche o nosso coração. Ela enche o nosso coração de paz, de entendimento, de alegria. Então vamos abrir a nossa revista. A nossa revista é baseada na doutrina de Calvino. Não que nós vamos seguir a doutrina, mas Calvino nos mostra a seguir a palavra de Deus. É essa a diferença. Por isso que a Igreja Presbiteriana Independente, ela está pautada na palavra do nosso Deus, na Bíblia Sagrada. Nada muda, nada, somente a palavra de Deus. E Calvino quer mostrar isto para nós, que nós temos que ter essa confiança, essa certeza na palavra do nosso Deus. Por isso eu vou citar muitas vezes Calvino, mas também vou citar o pensamento de Calvino, mas não vou sair da palavra do nosso Deus. E ele começa com um título muito engraçado. Ele diz assim, o problema não é falar muito sobre o Espírito Santo. Não é para falar muito. Por quê? O problema é que nós falamos muito pouco do Espírito Santo. Muito pouco do Espírito Santo. Então, o autor nos chama a atenção. Não é falar muito, nós nem falamos, né? O problema é que nós estamos de boca fechada, nós não falamos. Nós ficamos quietos e falar desse Espírito Santo que enche a nossa vida. Se você levantou de manhã, você respirou, o Espírito Santo está em você. Ele te aformoseia, ele te dá paz, ele te sustenta nas horas mais difíceis também. Então, falando a introdução da nossa revista,
a Igreja Presbiteriana Independente, ela, no começo, lá, quando ela foi, vamos pensar com Calvino, reformador, em 1564, Calvino começou ele preocupou-se com a palavra do Senhor. E a primeira coisa é sobre o Espírito Santo. Tanto é que Calvino foi chamado de teólogo do Espírito Santo. Teólogo do Espírito Santo. Porque ele queria a conscientização de todo ser que aceitou Jesus Cristo, que preparasse o seu corpo para receber o Espírito Santo de Deus. Então, esse teólogo, a preocupação dele é para que a gente possa sentir o Espírito Santo em nossa vida. Mas acontece que de 1564, as pessoas começaram a estudar a palavra e enfatizar o Espírito Santo nas nossas vidas foi ficando um pouco tranquilo. A igreja foi acomodando. Não que as pessoas que aqui frequentavam naquela época não tinham o Espírito Santo. Tinham, mas só que eles não sabiam se expressar. Eles seguiam a Bíblia. Tanto é que todos eles conheciam o fruto do Espírito, porque eles viviam em paz, alegria, em bondade, em amor, em benignidade, em longanimidade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Eram pessoas que proclamavam o Evangelho, mas não exaltavam o Espírito Santo. Aí, em 1901, chegou nos Estados Unidos a igreja pentecostal. Pentecostal é aquela igreja que está sempre preocupada com o falar língua e a cura. São duas coisas, língua e cura. Em 1910, que chegou aqui no Brasil, chegaram as igrejas pentecostais. Começaram a surgir. E aí também surgiram no Brasil todo, né, a preocupação do Espírito Santo através de línguas e de cura. Se você não falar língua, você não tem o Espírito Santo. E não é isso. Para eu falar uma língua diferente, se eu estivesse aqui falando em inglês, eu teria que ter um tradutor. Porque senão seria um dia perdido, não é mesmo? Mas, então, entendam isso, que o falar língua, a palavra do Senhor fala, não adianta falar uma língua diferente se você não traduzir. Não vai trazer efeito nenhum, porque a gente não vai entender. Então, era isto que estava o problema. Então, aqui a nossa igreja, esta igreja que vocês estão aqui, mais ou menos o 1970, no Ideraldo, 1900 até 80, houve um movimento desta igreja, achando que a nossa igreja presbiteriana independente estava muito parada, e que ninguém falava do Espírito Santo, e que era necessário abrir uma igreja que todo mundo falasse línguas diferentes e também tivesse o dom da cura. E, infelizmente, alguns nossos irmãos deixaram a nossa igreja presbiteriana independente e fundaram uma nova denominação, onde havia, então, o falar de línguas e o dom da cura. Mas Deus é maravilhoso. O Espírito estavam saindo para buscar o Espírito Santo. Como eles falam, mas falando sobre o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui.
está em nós. Então, em nós, com a bondade e a misericórdia, a igreja continuou firme. E os nossos irmãos que saíram, deixaram o coração entristecido, mas também continuam na palavra do Senhor. E isso é muito importante. Então, para que a gente possa pentecostal é diferente de uma igreja tradicional. E a igreja presbiteriana independente foi aprendendo também a voltar a falar do Espírito Santo de Deus, né? E Calvino ele enfatiza isto, a necessidade de nós termos esta comunhão com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para que o Espírito Santo nos conduza da melhor forma. E, continuando ainda na nossa revista, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus atuando na criação, na capacitação das pessoas, na proclamação do Evangelho e na igreja. Então, nós vamos ver o Espírito Santo atuando em várias partes, começando na criação. Pode olhar a revista, na página 10, né? Na lição 10, na página 50. Então, ele está mostrando, nós vamos aprender hoje o Espírito Santo na criação, na capacitação nossa das pessoas, o Espírito Santo no proclamar a palavra, na leitura da palavra, e o Espírito Santo na igreja. Na igreja. Vamos começar com a criação. Quando a gente lê Gênesis 1, se vocês quiserem abrir a Bíblia aí no Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, quando Deus criou, nós falamos sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós falamos, Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Salvador e o Espírito Santo santifica. Mas, se a palavra do Senhor está falando que o Espírito de Deus pairava, será que o Espírito Santo não estava presente? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, ele não é só santificador, mas ele está nos tornando santo aqui, ele está presente. Então, lá na criação, quando não tinha nada, a terra era vazia, era sem forma, não tinha nada. Imagina uma escuridão, só havia essa Trindade iniciando a criação do mundo. E quando a gente olha e lê o capítulo 1 inteirinho, como é lindo, né? Deus começou a criar, separar as águas, fez o céu, fez a terra, e ele vai fazendo cada momento, cada dia, ele faz uma coisa, mas ele faz com amor, aquela Trindade, com amor. É isso que nós temos que entender. Então, que a Trindade está presente, estava presente na criação, está presente nas nossas vidas. E quando nós vemos o Salmo 104, eu até gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, porque é um salmo muito lindo, é um salmo de louvor ao Deus Criador. Ele diz, Salmo 104, eu não vou ler inteiro, mas eu quero só que, eu vou deixar o gostinho para que vocês possam ler em casa o Salmo 104. Ele está louvando ao nosso Deus que criou todas as coisas. Então ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade. Olha que coisa mais linda quando, como o salmista começa, ele diz, Senhor, Deus meu. Pode, se você ler, Deus é seu também. Olha, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. A palavra passou de maravilhosa, passou, está magnificente. É esse Deus que nós amamos. E Ele está sobrevestido de glória e majestade. Agora veja a criação como Ele faz. Olha, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como a cortina. Olha, eu fico imaginando o céu, quando ele está criando, ele fala, coberto de um manto. Quando a gente vai colocar a cama, não tem sobre leito, a gente não cobre, a gente não estende. Olha, como o salmista diz, como ele admira a glória do nosso Deus. Coberto de luz, ele estende o céu. Como tem o nosso céu? Se eu olho de manhã ou durante o dia, o céu está brilhando porque tem um sol. À noite, as estrelas, a lua. Então, o salmista está fazendo a gente sentir isto, que como Deus é maravilhoso, como Ele estendeu esse céu. É para a gente olhar para o céu e falar, meu Deus, que coisa mais linda. O Senhor é magnificente, o Senhor é maravilhoso. E no versículo 30, depois que ele vai falando, gostaria que se vocês tivessem tempo na sua casa, pudesse ler lá. Ele vai falando cada coisa que a gente admira a criação do nosso Deus. Por exemplo, assim, no versículo 10, ele faz assim, ó, tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Vocês já viram uma cachoeira? Não é lindo? A gente admira aquela beleza. Da onde sai aquela água? Mas a criação do nosso Deus. E o versículo 30, ele diz assim, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Olha que lindo. Quando a gente coloca uma semente na terra, nós cuidamos, nós fazemos o nosso papel, mas a palavra do Senhor fala assim, o Espírito Santo renova a face da terra. Por isso que nós temos todas estas árvores, estas florestas, que hoje, infelizmente, o homem está tirando a beleza e colocando, né, outras plantações, mas a beleza que eu digo são as árvores que nascem naturalmente. Eu não sei se vocês já espalharam uma semente à vontade, assim, e de repente você vê lá um pé de uma árvore frutífera. Você não cuidou, mas a palavra do Senhor fala, envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. É esse renovar, é nascer, é brilhar. Esse é o Espírito de Deus. Então, leia o Salmo 104. É a criação, o Espírito Santo na criação. Então, eu posso dizer com certeza que o nosso Deus estava presente na criação com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos ler o Espírito Santo na capacitação das pessoas para as mais diversas obras. Capacitar as pessoas. Nós costumamos muito ouvir essa palavra, né? Para poder trabalhar, eu preciso estar capacitado. Hoje em dia, você para trabalhar precisa estar capacitado nas tecnologias, nas redes sociais, né? Antigamente era para... Ainda hoje, né, as empresas precisam de pessoas habilitadas para fazer determinados serviços. Essa capacitação
ela não vem só de você. Eu não sou capacitada para fazer alguma coisa, mas Deus o Espírito Santo de Deus que está em mim, ele me capacita. Então é isso que nós precisamos entender hoje. Eu não sou sozinha, eu não faço nada sozinho. E nós costumamos falar, não é? O nosso eu é muito mais forte. Fala, eu hoje consegui fazer tal coisa. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não consegue fazer nada, né? Eu sou muito bom, mas muito bom mesmo para fazer um pão. Vamos pensar coisa mais simples, né? Se o Espírito Santo não tiver em você e você não for fazer aquele trabalho com tanto amor, de nada vale. Então, esse capacitar para o Espírito Santo nas pessoas, em todas as obras, da mais simples até a mais difícil. Se eu não tiver capacidade para varrer a minha casa, e às vezes a gente fala, eu não sei varrer casa, não é? Estou falando a parte doméstica, porque é a minha parte, mas os homens aí, né? Alguém que trabalha, o seu João, que trabalha como pedreiro, trabalhou, né, como pedreiro, hoje ele é aposentado, se ele não tiver capacidade de colocar um tijolo certinho em cima do outro, vai ficar uma coisa torta, não é? Então, nós temos que saber que nós somos capacitados através do Espírito Santo que está em nós. E a palavra do Senhor mostra, aqui lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava construindo o tabernáculo, Deus lá a planta para que Moisés fizesse o tabernáculo. E não é um tabernáculo fácil, não. Na Bíblia vocês encontram a planta do tabernáculo. É difícil, tinha muitas divisões, tinham cortinas, até os puxadores da cortina, tinham romãs feitas de ouro, todo mundo conhece a romã, e tem aquela coroinha em cima, as folhas, tudo feito de ouro. Então a planta era maravilhosa. Moisés tinha que executar tudo aquilo lá. Mas, olha como Deus é maravilhoso. Lá em Êxodo 31, vocês quiserem abrir, Êxodo 31, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Êxodo 31, ele fala... Aqui ele fala do 30, 31, ele fala da todinha a planta, como deve ser feito. Mas olha a ordem que Deus dá para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi, o enchi do Espírito de Deus, olha o que ele encheu, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Que lindo, não? 3 coisas importantes que o Senhor deu e que Ele nos dá também. Conhecimento, porque eu preciso conhecer, não é? Inteligência e habilidade. Eu não posso abrir o piano e tocar para vocês um Mozart, uma música, um canto, um hino que precisa. Mas eu sei que tem uma professora aqui que pode cantar. Mas eu preciso ter habilidade, eu preciso ter inteligência, eu preciso ter conhecimento. É isso que o Senhor nos dá. É isso que eu preciso pedir para o Espírito Santo. Senhor, eu preciso fazer tal serviço, mas se o Senhor não me ajudar, não é? Se o Senhor não me der conhecimento, se o Senhor não me der habilidade, se o Senhor não me der inteligência, eu não vou conseguir. Então Deus preparou para aquela construção do tabernáculo homens
pessoas que tinham habilidade para trabalhar no ouro, na prata, no bronze, coisas difíceis. Vocês já viram alguém mexer no ouro? O ouro tem que estar no fogo, né? Líquido, para fazer um anel, para fazer uma joia. Quanta habilidade precisa ter uma pessoa para trabalhar, né, no ouro? Tem que ter muita habilidade. E o Senhor preparou. E o Senhor nos prepara, porque o Espírito Santo de Deus nos ensina. Mas eu tenho que pedir. Porque o Senhor diz: pedir e dar-se-vos-á. E eu posso pedir para o Senhor, né? Salomão não pediu sabedoria? Eu posso: Senhor, eu não consigo fazer aqui. Mas se o Senhor me der conhecimento, eu também preciso fazer a minha parte, né? A inteligência. E se o Senhor me der habilidade, eu vou conseguir. Mas eu tenho que ter esta consciência que eu preciso pedir. E se eu tenho essa habilidade, é porque o Senhor me deu. E também, ainda quando Moisés estava lá apavorado, que ele tinha muita gente para tomar conta, e aquele povo lá no deserto querendo comer carne. Aquele povo falou: eu quero voltar para o Egito, e o Egito tinha carne à vontade, e aqui não tem nada nesse deserto, porque nós somos rebeldes, né? Imagina aquele povo com Moisés no deserto, andando, caminhando. Deus deu o maná, mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam carne. Então eles estavam lembrando do Egito, embora lá no Egito eles tinham sofrido muito, mas eles esqueceram no momento, e estavam lá perturbando Moisés, que eles queriam voltar, que Moisés havia enganado. Em Números, vamos abrir em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 11. Se vocês acharem na revista, também tem, mas é que eu gosto da Bíblia. 11, número 11, no versículo 16 e 17. Então, veja agora a ordem que Deus deu para Moisés. Ele estava desesperado, porque ele não aguentava aqueles são 12 tribos que estavam com ele. Era muita gente para que ele pudesse resolver aquele problema de comida para eles. Eles estavam ansiosos. E olha a ordem que o Senhor deu, o Senhor nosso Deus deu a Moisés. Diz assim, 11, no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que se assistam ali comigo. Então Moisés tinha que escolher, não era qualquer um não, tinha que escolher o ancião, pessoas responsáveis e superintendentes, pessoas que Moisés podia confiar nele, 70 pessoas, e que ficasse esperando lá na frente do tabernáculo. E olha o que Deus irá fazer. Então descerei, olha, o nosso Deus, então descerei e ali falarei contigo, falar com Moisés. Tirarei do Espírito que está sobre ti, sobre Moisés, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus estava ensinando Moisés a dividir, a compartilhar. Moisés, sozinho você não aguenta mesmo. Esses 70 homens, vou tirar um pouco do seu espírito e vou dar para cada um. Isso ele está nos ensinando a compartilhar e dar para cada um, para que eles possam te ajudar, para possa acalmar este povo, porque depois Deus mandou as cordonizes para aquela multidão. Mas primeiro ele ensinou, ele capacitou, ele nos ensinou a trabalhar em conjunto, porque às vezes nós somos egoístas, né? Nós falamos, só eu que sei, você não sabe, você não vai. Não.
é ensinar, é esse dividir que o Senhor nosso Deus estava ensinando para Moisés e está ensinando para nós hoje, para que a gente tire um pouco, para a gente quebrar um pouco esse eu nosso e saber que o Espírito Santo está em nós e que Ele pode ensinar outro, Ele pode fazer dividir aquele meu ensinamento, pode dividir para o irmão, para a irmã. Então, este é o Espírito Santo na capacitação, na nossa capacitação, na capacitação de diversas obras. Dá licença, só de eu ver as horas. 9h52, né? Para que eu possa correr, porque é até as 10h10, não é? 10h10, pastor? Bom, vou mais um pouquinho, mas eu vou diminuir. Mas não posso diminuir agora, porque agora é o Espírito Santo na proclamação da palavra de Deus. Ah, gente, o Espírito Santo na proclamação da palavra de Deus. Você vem à igreja, você louva a Deus, você prepara o seu coração para receber a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que falam, não, eu não vou ouvir a palavra, eu vou só no louvor. Não, o louvor nos prepara para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus só entra no meu coração se eu deixar meu Espírito Santo, né, atuar na minha vida. Eu quero ouvir a palavra do nosso Deus. E Calvino, só uma expressão do Calvino, diz assim, ó, por intermédio do Espírito Santo, o Pai chama e atrai a si todas as pessoas. Então, o Espírito Santo atrai. Quando nós vamos ouvir a palavra, eu tenho que estar atenta, porque o Senhor vai falar no nosso coração, vai falar com cada um de nós. Porque o Espírito Santo, quando Jesus estava aqui na terra, quando ele iniciou o seu trabalho, vamos começar lá no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele escolheu Maria para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, salve a agraciada, não é? E ela responde que ela obedece ao Senhor, né? É maravilhoso, porque quando o anjo fala com ela, ele fala, o Espírito Santo de Deus. O seu filho é obra do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus fez, depois que nasceu, e quando José também foi receber o anjo, a notícia de que ele iria receber Maria como esposa, também foi através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus faz maravilhas. Eu não posso falar assim, não adianta o fulano vir na igreja, porque ele não vai entender nada mesmo. Não, todos nós entendemos, porque a palavra cai no nosso coração de forma diferente. Eu posso falar, não entendo nada, mas o Espírito Santo me faz ouvir, me faz prestar atenção para que essa palavra caia no meu coração e que transforme a nossa vida. É maravilhoso saber que o Senhor está atuando na nossa vida e que a palavra do Senhor é maravilhosa. Cada hora que eu leio um versículo, aquilo cai no meu coração. Falo, puxa, hoje o Senhor está falando comigo. Está mesmo. Se eu abrir a Bíblia e se eu falar, Senhor, preciso que o Senhor me dê entendimento à sua palavra. A Bíblia é a palavra que, através do Espírito Santo, eu posso crescer, eu posso viver obedecendo a palavra do nosso Deus. Então o Espírito Santo está na proclamação da palavra. E quando alguém vai pregar, ou mesmo quando eu estou falando aqui, o outro presbítero ou o pastor, a gente pede
iluminação do Espírito Santo. Eu não posso falar qualquer coisa para vocês. Nós preparamos a nossa lição, pedimos para que o nosso Deus nos dê habilidade, que nos dê inteligência, que a gente possa estar falando para os irmãos, para que a palavra chegue até o coração. Se nós não pedirmos iluminação do Espírito Santo, a palavra volta vazia. Mas nós temos que, em primeiro lugar, ser iluminado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo alcance o coração dos irmãos. É maravilhoso, não é? É maravilhoso saber que quem está à frente, trazendo a palavra, ele está sendo iluminado pelo Espírito Santo para alcançar o coração. Até daquelas pessoas que a gente acha que nunca vai aceitar Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus faz um milagre. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Se eu não aceitar Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo também não entra no meu coração. Eu preciso ter esse passo, não é? Então, nós precisamos proclamar a palavra do Senhor. E em Atos 1, 8. Atos é no Novo Testamento, capítulo 1, verso 8, na ascensão de Jesus, né? Eu vou ler o 6 para chegar até no 8. Só para a gente ter a ideia nesse momento que Jesus subiu ao céu. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está a promessa. E o Espírito Santo descerá, e sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu o aceitei. Então, o Espírito Santo é quem proclama a palavra de Deus. Não sou eu, é o Espírito Santo que proclama a palavra de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos ver, olha, nós vimos o Espírito Santo na criação, na capacitação, na palavra. Rapidamente, né? Porque a gente teria muita coisa para falar. Agora é na vida da igreja. É aqui. É aqui. Na igreja. O que vocês acham? Será que todo mundo que adentrou aqui é perfeito? Não tem nenhum defeito. Ninguém. Aqui a igreja é só de gente perfeita. Concordam? Claro que não, não é mesmo? A igreja é imperfeita. Por quê? Por que ela é imperfeita? Porque eu estou aqui, porque eu sou pecador, estou aqui. Eu estou aqui para aprender, não é? Olha, então eu não penso, eu falo, bom, a Dilma que está pregando, ela é uma santa. Mentira. Já estou pecando, não é? Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Nós estamos aqui para aprender, para que o Senhor nos dê inteligência, sabedoria,
conhecimento e habilidade. Então, Calvino diz assim, só a expressão de Calvino na revista: justifica-os, santifica-os para uma nova vida, enriquece-os, dando-lhes diferentes espécies de graças e fortifica-os com seu poder celestial até que eles cheguem à vitória final. Esta expressão é de Calvino. Ele está mostrando, lá em 1536, em 64, ele já estava falando, já estava mostrando. E aqui na igreja, que a intermédio do Espírito Santo, o Pai pode justificar, Ele pode nos santificar para uma nova vida. Para uma vida diferente. Nós entramos, somos pecadores, mas Ele pode transformar, Ele pode mudar o nosso coração, Ele pode nos fazer melhor. Por isso, quando a gente ora, a gente fala: Senhor, eu quero ser melhor do que ontem, porque ontem eu errei tanto. Mas hoje eu quero melhorar, e amanhã eu quero melhorar mais, e assim eu vou melhorando. Eu tenho que pedir para que Ele esteja melhorando, nos tratando e melhorando. Porque eu não posso ficar do jeito que eu sou. Eu tenho que ter uma mudança. Se eu aceitei Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador, Ele nos ensina tudo, como que eu posso ser da mesma coisa? A mesma forma que eu vivo na minha casa, tenho que mudar. Por isso que o fruto do Espírito tem que tocar no nosso coração. Amor, alegria, paz, bondade, paz. Às vezes a gente chega em casa já bravo, não é mesmo? Com algumas coisas que a gente está vendo errado. Onde está a paz da nossa casa? Mas o Espírito Santo esse fruto do Espírito tem que estar no nosso coração. Amor, amor. Às vezes a gente não tem amor por nada. Fala: eu não gosto nada dessa. Não podemos, porque o Espírito Santo está em nós. Eu tenho que ter alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sei que é muito difícil, mas nós não vamos estar carrancudo, não é? Tem pessoa que já levanta azeda. Que nós falamos: hoje eu estou azedo, eu estou muito mal. Não, eu tenho que buscar o fruto do Espírito. Então, não esqueça que o fruto do Espírito é mansidão. Difícil, hein? Difícil. Mas eu tenho que aprender. Mansidão. Ser manso. Jesus era manso e humilde. Nós temos que ter esse fruto do Espírito no nosso coração: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade e domínio próprio. Mansidão, domínio próprio, são 9 coisas que a gente tem que ter para que a gente viva em paz. Então, por isso que Calvino, ele é um teólogo do Espírito Santo, chamado teólogo do Espírito Santo. Ele diz assim, então, que o Espírito Santo, intermédio do Pai, justifica, santifica-nos para uma nova vida, enriquece-nos, dando-lhes diferentes espécies de graças e fortifica-os com seu poder celestial. E Calvino ainda mostra que a gente precisa estar em comunhão com o nosso Deus. E a palavra do Senhor, se a gente tiver oportunidade de ler, lá em João capítulo 14, 15 e 16, eu não vou ler, só vou ler alguma coisa para deixar para os irmãos. João 14, vamos começar rapidinho, só para a gente não sair do horário. João 14, 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha que Jesus estava falando para os discípulos. Não se turbe, não fique preocupado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E nessa manhã, queridos irmãos, não deixe o seu coração ficar turbado, triste, conturbado, mas crede em Deus, crede em Jesus Cristo. Saiba que Jesus Cristo está presente em nossas vidas. Ainda no 14, rapidinho, 16, capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai
14:16. E Jesus falando, prometendo o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Ainda ele continua, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. E no 16, eu vou terminar com o versículo, no capítulo 16, e o verso 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus Cristo falando para os apóstolos, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E vocês sabem que a gente consegue lembrar as coisas porque o Espírito Santo é que nos ensina, ele que nos faz guardar as coisas. Sozinhos nós não faríamos isso, mas através do Espírito Santo é que ele atua na nossa vida e ele faz nos lembrar. Está em casa mesmo, mas de repente eu falo, nossa, não sei onde coloquei tal coisa. Senhor, me ajude, não é? Espírito Santo, me ajude. Perdi o óculos, é coisa que a gente perde sempre. Espírito Santo, me ajude, eu preciso achar. Coisa mínima, o Senhor, esse Espírito Santo que está em nós, através de Jesus Cristo, nos permite a descobrir onde estão as coisas. Por isso, a palavra do Senhor fala que não, as coisas escondidas nunca ficarão escondidas, porque elas serão descobertas. Esse é o nosso Deus, que você possa sentir a presença do Espírito Santo na vida de vocês, todos os momentos. E não se esqueçam que o Espírito de Deus está em cada um de nós. E Ele nos faz ouvir a palavra, Ele nos faz pessoas diferentes, e que nesta manhã o Espírito Santo de Deus tenha falado no meu coração e no coração dos irmãos. Amém? Vamos orar? Santo poderoso Deus, é tão bom estarmos na sua casa, é tão bom meditarmos na sua palavra. Mas, Senhor, nos capacite cada dia mais para estarmos fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. Coloca, Senhor, no coração de todos nós o amor, a paz, a alegria, para que a gente possa viver neste mundo de uma forma como o Senhor, que agrade o seu coração, que haja mansidão no nosso coração, que haja domínio próprio nas nossas vidas, Senhor. E quando nós estivermos passando por momentos de turbulência, o Senhor estará nos segurando pelas nossas mãos. E é nesta certeza que nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.